A paixão, na verdade, começou no dia de Natal, pois Jesus, em sua onisciência, soube sempre viu e quis os sofrimentos que aguardavam sua humanidade. O primeiro sangue derramado por nós foi o da circuncisão, 8 dias após o Natal. Bem se pode imaginar o que será para um homem a previsão exata de seu martírio. No entanto, é no Getsemane que vai começar o holocausto. Jesus, tendo feito os seus comerem a sua carne e beberem o seu sangue, os conduz noite adentro para o Jardim das Oliveiras como de costume. Deixa-os acomodar-se perto da entrada. Conduz um pouco além seus 3 íntimos. Afasta-se a distância de uma pedrada para se preparar orando. Sabe que sua hora está chegando. Ele próprio enviara o traidor de Cariote. Quod facis, fac sitius. O que vais fazer, faze-o depressa. Tem pressa de terminar o que quer fazer. Mas, como revertir a ele, ao se encarnar, esta forma de escravo que é a nossa humanidade, revolta-se esta, e dá-se toda a tragédia de uma luta entre sua vontade e a natureza. Começou a ter pavor e a angustiar-se. Contém esta taça que deve beber 2 amarguras. A primeira é o de ter de assumir os pecados dos homens. Ele, o justo, para resgatar seus irmãos. E é, sem dúvida, o mais duro. Uma prova que não podemos imaginar. Porque os mais santos dentre nós são precisamente os que mais sentem sua própria indignidade e sua infâmia. Talvez possamos compreender melhor a previsão, a pregustação das torturas físicas que já experimenta ele por pensamento. No entanto, não temos experimentado senão o arrepio retrospectivo de sofrimentos passados. É qualquer coisa de indizível. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. No entanto, que não se faça a minha vontade, mas a tua. É sua humanidade que fala e que se submete, porque sua divindade sabe o que quer desde toda a eternidade. O homem está num beco sem saída. Seus 3 fiéis adormeceram de tristeza. Diz São Lucas: pobres homens. A luta é simplesmente espantosa. Um anjo vem reconfortá-lo, mas ao mesmo tempo parece receber sua aceitação. E se encontrando em agonia, orava com mais instância. E seu suor tornou-se como coágulos de sangue caindo pelo chão. É suor de sangue que alguns exegetas racionalistas, farejando algum milagre, taxaram de simbólico. É curioso verificar quantas asneiras esses materialistas modernos são capazes de dizer em matéria científica. Notemos que o único evangelista que relata o fato é um médico. E nosso venerado confrade Lucas, médicos caríssimos, como chama São Paulo em sua carta aos Colossenses, o faz com a precisão e concisão de um clínico. A hematidrose é fenômeno raro, mas bem descrito. Aparece, segundo o Dr. Lebec, em condições completamente especiais. Uma grande debilidade física acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção e de grande medo. O medo, o terror e o abalo moral estão aqui no auge. É o que Lucas exprime por agonia, que em grego significa luta, ansiedade, angústia. E o suor tornou-se como coágulos de sangue caindo por terra. Para que explicar o fenômeno? Uma vasodilatação intensa de capilares subcutâneos que se rompem em contato com os fundos de saco de milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se coagula na pele após a exsudação. É esta mistura de suor e de coágulos que se reúne e escorre por todo o corpo em quantidade suficiente para cair por terra. Notai que essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele
que fica, portanto, atingida e prejudicada em seu conjunto, e de algum modo dolorida e mais sensível para todos os golpes futuros. Mas passemos adiante. Eis Judas e os esbirros do Sinédrio, armados com espadas e paus. Trazem também lanternas e cordas. Lá está, igualmente, a corte dos soldados do templo, comandada por seu tribuno. Bem que se havia tomado precaução de alerta os romanos e a corte da fortaleza Antônia. Sua vez de atuar só viria mais tarde, quando os judeus, depois de pronunciada sua sentença, a fizeram homologar pelo procurador. O ardoroso Pedro aproveitou da ocasião para decepar a orelha de Malco. E, último milagre, Jesus sarou-a. Mas o bando ululante se refez. Prendeu o Messias. Arrastou-o sem delicadeza alguma. Bem o podemos conjeturar, deixando fugir os comparsas. É o abandono, pelo menos aparente. Sabe Jesus muito bem que Pedro e João o seguem de longe, e que Marcos não escaparia à prisão a não ser fugindo nu, deixando nas mãos dos guardas o sindom com que estava envolvido. Mas ei-los agora diante de Caifás e do Sinédrio. É noite avançada, não se pode tratar senão de uma instrução preliminar. Jesus recusa responder. Sua doutrina, pregar abertamente. Caifás está desorientado, furioso, e um de seus guardas, traduzindo este despeito, aplica um grande tapa no rosto do réu. É assim que respondes ao pontífice? Isto nada vale como processo. É necessário aguardar amanhã para ouvirem as testemunhas. Jesus é arrastado para fora da sala. No pátio vê Pedro, que acabara de o renegar por 3 vezes, e com um olhar o perdoa. Arrastaram-no então para algum dos compartimentos inferiores, destinados ao pessoal de serviço e guardas. E ali, a canalha de esbirros se vai entregar de coração alegre a tirar sua desforra contra esse falso profeta, devidamente amarrado, que há pouquinho os lançara por terra por desconhecido sortilégio. Enchem-no de bofetadas e de socos, escarram-lhe no rosto, e uma vez que também não mais poderiam dormir, aproveitariam a ocasião para uma diversãozinha. Eis que colocam um véu sobre a sua cabeça, e cada um ali dará seu golpe. Os tapas reboam, e estes brutos têm a mão pesada. Profetiza, diz-nos, ó Cristo, quem te bateu. Seu corpo está completamente dolorido. A cabeça soa como um sino. Sobrevêm vertigens. Cala-se. Com uma única palavra poderia aniquilá-los. E não abriu a boca. Essa gentalha acaba por se fatigar, e Jesus espera. De manhã cedo, segunda audiência, lamentável desfilada de falsas testemunhas que nada aprovam. É necessário que ele se condene a si próprio, afirmando sua filiação divina. E aquele vil estrião, Caifás, proclama o blasfemo rasgando as próprias vestes. Ó, não vos preocupeis com o prejuízo das roupas, pois estes bons judeus prudentes e pouco inclinados a despesas têm um rasgão preparado de antemão e ligeiramente costurado, que pode servir grande número de vezes. Não falta agora senão obter de Roma a condenação capital, cuja alçada nos países sobre seu protetorado ficava reservada aos romanos. Jesus, já cansado e completamente moído pelos golpes, vai ser arrastado ao outro extremo de Jerusalém, a cidade alta, a fortaleza Antônia,
espécie de cidadela, de onde a majestade romana assegura a ordem nessa cidade demasiadamente inclinada à efervescência. A glória de Roma está representada por um infeliz funcionário, simples cidadão romano da classe dos cavaleiros, muito feliz por exercer este comando, que, no entanto, era bem difícil, por se tratar de um povo fanático, hostil e hipócrita. Pilatos é muito cioso no referente às suas atribuições, mas se sente agora acuado entre as ordens imperativas da metrópole e as ameaças insinuadas por esses judeus, que tantas vezes têm mostrado estar em boas graças junto ao imperador. Em resumo, um pobre coitado. Só tem uma religião, se é que tem uma, a do Divus César, o divino imperador. É o produto medíocre da civilização bárbara, da cultura materialista. Mas como lhe querer mal? Ele é o que fizeram ser. A vida de um homem tem para ele pouca importância, sobretudo se este não é cidadão romano. Não lhe ensinaram a compaixão e só conhece um dever: manter a ordem. Em Roma, pensam que isto é fácil. Todos esses judeus barulhentos, mentirosos e supersticiosos, com todos os seus tabus e sua mania de se lavar por um nada, seu servilismo, insolência e aquelas pérfidas denúncias ao ministério contra um administrador colonial que faz tudo o que pode, tudo isto desgosta, despreza-os e os teme. Jesus, pelo contrário, e no entanto, em que estado aparecia diante dele? Coberto de esquimoses e escarros. Jesus se lhe impunha e lhe era simpático. Fará tudo o que puder para arrancá-lo às garras daqueles energúmenos e esforçava-se por libertá-lo. Jesus é Galileu. Enviemo-lo aquele patife que é Herodes, que brinca com carriças e se julga uma delas. Mas Jesus despreza essa raposa e não lhe responde uma única palavra. Ei-lo novamente de volta com a turba, que vocifera, e aqueles insuportáveis fariseus que gritam em um tom superagudo agitando suas barbichas. Odiosos parlamentares, que fiquem fora, uma vez que se julgam manchados só por entrarem no pretório romano. Pôncio interroga este homem, que o interessa. Jesus não o despreza. Tem compaixão de sua ignorância invencível. Responde-lhe com doçura e até tenta instruí-lo. Ah, pensa ele, se fosse apenas essa canalha que o Lula do lado de fora, uma boa sortida da corte faria rapidamente, com gládio, a poder de espada, calar os mais barulhentos. Não faz muito tempo que fiz massacrar no templo alguns galileus um tanto excitados. Sim, mas estes sinedritas sonsos já começaram a insinuar que não sou amigo de César, e com isto não se brinca. E depois, Merhercle, por Hércules. Que significam todas estas histórias de rei dos judeus, de filho de Deus e de Messias? Se Pilatos tivesse lido as Escrituras, talvez fosse um outro Nicodemos, porque também Nicodemos é um frouxo. Mas é a covardia que vai romper as barreiras. Este homem é, sem dúvida, um justo. Falo-ei flagelar. Ó, lógica romana! E talvez cheguem então a conceber esses brutos alguma piedade. Mas eu também sou um covarde, pois, se me atardo a defender esse quirites lamentável, não é senão para retardar minha dor. Então tomou Pilatos a Jesus e o fez flagelar. Os soldados da guarda levam Jesus para o átrio do pretório e chamam a rebate toda a corte. As distrações são raras nesse país de ocupação. No entanto, várias vezes manifestaram o Senhor especial simpatia para com os militares.
como admirou a confiança e a humildade daquele centurião e sua solicitude para com o servo, que recebeu o benefício da cura em atenção ao centurião. Nada me tirará a convicção de que se tratava da ordenança desse tenente de infantaria colonial. E logo em seguida será o centurião da guarda do Calvário que por primeiro proclamará sua divindade. A corte parece tomada de um delírio coletivo, o que Pilatos não previra. Ali estava Satanás para lhes alimentar o ódio,